bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de computação em nuvem com o Apache Cloud Stack. Então, a gente vai dando continuidade na aula de hoje ao que a gente já viu anteriormente, tá? Então, o que é que a gente vai estar vendo na aula de hoje? Então, vamos lá para começar? Então, na aula de hoje, né, a gente vai estar focando em dois itens aqui, tá? Em associar um novo volume a uma instância, né, esse item aqui, e a migração de volume. Então, são essas coisas. Então, a gente vai estar criando um volume e, posteriormente, a gente vai associar esse volume a uma instância, a uma VM. Vou fazer algumas operações com esse volume dentro dessa VM. Vou pegar esse volume e vou colocar associado a uma outra instância. É como se eu estivesse pegando um HD, né, de uma máquina física e removendo e colocando em outra máquina física, tá? Só que com isso, com computação em nuvem, que é bem mais simples, tá? Veja que talvez não seja tão simples para vocês que não estão acostumados a trabalhar com Linux, mas para quem está acostumado a trabalhar com Linux, até o fato de colocar um pendrive, a gente precisa dar alguns comandos, dependendo da distribuição de Linux que a gente esteja trabalhando, tá? Então vamos lá ver o que como é que a gente faz isso. Então, primeiro passo, né, que eu acho interessante, é a gente criar uma instância nova do zero com o CentOS 5.5, que é o que já vem por default dentro do ambiente. Então vamos lá. Então para isso, a gente já está lá com o nosso ambiente, tá, carregado, tá? E a gente vai simplesmente fazer o seguinte. Aqui a gente vai lá, tá logado como admin, tá? A gente está logado como admin e a gente vai estar visualizando aqui em adicionar instância. Tá? Quando eu clico em add instance, eu vou selecionar o template agora do CentOS 5.5. Tá? Vou botar a instância como medium e vou colocar, associar um disco de dados a ela, um pequeno, um small, tá? Então vamos lá, vamos descendo mais aqui, vou manter o grupo de segurança, o default, que já vem, e vou colocar o nome agora ela aqui, vamos chamar ela de VM1, tá? E vamos simplesmente colocar aqui Launch Virtual Machine, né? Para carregar a nossa VM. Então ela está inicializando, vamos aguardar um pouquinho para inicializar. Então, retomando aqui a nossa gravação, a gente vê que a nossa VM ela está agora com status de running, tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Então, vamos voltar aqui para o nosso Cloud Stack, colocar aqui Ctrl C, né, para ele parar. Antes eu tinha dado o comando systemctl start pt e ptable. Se você não deu, você pode dar esse comando, tá? Mas agora eu vou dar o comando systemctl stop ip tables para ele poder que o Firewall não barre, tá? Então vamos lá. Então, para a gente poder fazer a comunicação com essa instância, tá? Então eu quero comunicar com ela através do put. Então como é que eu faço? Vou colocar aqui, colocar o put e vamos colocar aqui o IP dessa instância, que é 192.168.0.137. Vou colocar aqui Open, aguardar um tempinho. Ele está pedindo aqui para se logar login as root e aqui vou colocar a senha, tá? Que vai ser password. A senha password. Então a gente fez o login dentro dessa instância que a gente acabou de criar, tá? O que é que eu quero mostrar agora para vocês? Deixa eu aumentar aqui
só a configuração para vocês poderem enxergar um pouquinho melhor. Né? Appearance. Vou aumentar o tamanho da fonte aqui. Acho que fica melhor para vocês lerem, tá? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Vamos dar procedimento. Então, agora a gente vai fazer o seguinte. Uma vez feito isso, eu quero mostrar para vocês os volumes que já existem dentro dessa instância. Então, por exemplo, se eu dou o comando df-h, eu visualizo que eu tenho dentro de um volume, né? Eu tenho mapeado já ele aqui, eu tenho um boot ocupando 14%, tenho outro com isso dentro do HD de 6.7 que ele está visualizando. Mas o comando que eu quero dar, que eu acho interessante para a gente, é esse aqui, ó. É o fdisk-l. Tá? Com esse comando, o que é que a gente vê? A gente vê que eu tenho um VDA1, né, que está associado, e tem um VDA2 também. O VDA que tem uma quantidade específica de blocos e outro com mais blocos aqui, tá certo? Todos dois com o sistema Linux, tá? Tenho também um VDB de 5.368 MB que não tem uma partição válida, que foi aquele datadisk que a gente associou quando a gente criou a instância, tá? De 5 GB, né? Mas observem que, diferente desse, eu quero agora criar um novo volume, vou associar essa instância a essa VM, né, essa VM1 que a gente criou, e depois eu vou pegar esse volume e vou colocar em outra instância. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então, primeiro passo, como é que a gente faz para criar uma nova instância, tá? Aliás, um novo volume. Então, a gente vai, tá? No primeiro passo, aqui a gente vai estar acessando, a gente vai em Storage, tá? Então, a gente clica em Storage, clica em Volumes. Veja que esses volumes que carregaram agora, o Data12 e o Root12, eles estão associados à VM1, tá? E que foram criados na conta admin. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar um novo volume e vou associar a essa VM1. Então, como é que a gente cria um novo volume? A gente aperta Create Volume. Tá? Aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai estar dando um nome a esse volume. Por exemplo, poderia ser um volume backup. Tá? Volume backup. No lugar de eu estar um HD de 5 GB, como a gente tem restrição de espaço, eu vou customizar e vou dar somente espaço em giga, 1 GB. Tá? Vou dar OK. Quando a gente fez isso, a gente observa que o volume backup foi criado. Como é que eu sei disso? A gente está visualizando ele aqui, tá? O volume backup. Mas qual é a diferença do volume backup para os volumes que a gente tinha anteriormente? Veja que a gente tem o volume Data12 e Root12, que eles estão verdinhos, e o volume backup ele está em laranja, né? Está alocado, mas não está ready, não está pronto, né? Então eu tenho que associar esse volume que eu criei com o nome de volume backup para uma instância, né? Observe que aqui o nome da VM que está associado não está disponível. A gente vê o tamanho, que foi de 1 GB, mas a gente não vê que não está disponível. Como é que eu faço então para associar a essa VM1? Então vamos lá. Para a gente fazer isso, a gente vai simplesmente clicar no nome do volume backup. Tá? Eu vou clicar aqui, ó, Attach Disk. Quando eu seleciono isso, eu vou ter a opção agora de selecionar a VM que eu vou estar associando a esse volume para a VM. Como eu só tenho uma única VM,
né, nesse ambiente, e vou associar ela, que é a VM1. Vou apertar OK. Veja que ele está fazendo, anexando, né, esse volume backup à nossa instância VM1. Se eu voltar agora em volumes, eu vejo agora que o volume backup também está ready e eu já vejo o VM1. Então vamos voltar agora no put. Vamos ver se a gente vai dar o mesmo comando fdisk-L, se vai fazer diferença. fdisk-L. Agora, no lugar de aparecer somente o VDB, que não tem uma partição válida, também vai aparecer agora um VDC, tá? Que também não tem uma partição válida. Então, o que é que a gente vai fazer? Eu vou agora vou formatar, criar uma partição dentro desse novo HD que foi criado, como se eu estivesse colocando um HD novo, do zero, dentro desse ambiente. Né? Eu tenho que formatar, associar um tipo, né, de partição, né, por exemplo, ST3, né, e depois a gente pode fazer algumas operações dentro dele. Então vamos lá, vamos fazer isso. Então vamos lá para o primeiro passo. Então, ó, agora a gente vai fazer o seguinte. Para a gente criar uma partição, a gente vai dar o seguinte comando. Tá? Vou dar o comando, vou clear aqui simplesmente para limpar a tela. E vou dar o comando fdisk /dev /vdc. Tá? Poderia ser VDB, poderia, porque VDB também não está associado para a gente. Mas o que a gente está querendo criar é no VDC. Pode ser que no computador de vocês apareça um outro. Então tem que ser exatamente, por exemplo, esse aqui, ó, que aparece aqui por último, tá? Então é esse cara que eu vou estar querendo associar. Então /dev /vdc, tá? Então vamos lá. Então fdisk /dev /vdc. Então, ele agora eu vou estar criando manualmente no Linux, tá? Com um sistema que a gente chama de fdisk, eu vou estar criando uma partição dentro desse ambiente. Tá? Então, existem algumas opções que a gente pode colocar. Então, por exemplo, se eu colocar M, ele vai dar várias as opções que ele tem disponível para a gente. Tá? Então, a gente vai estar usando N aqui, porque a gente vai adicionar uma nova partição. Tá? Então, vamos colocar N. Coloquei N. Aí ele agora vai perguntar se eu quero uma partição estendida ou primária. Tá? Então vamos colocar E, que é estendida, que a gente já tem a partição primária. Vamos colocar E. O número a gente pode simplesmente apertar Enter. Aliás, aqui a gente tem que associar, vamos colocar 1, por exemplo. Quantidade de cilindros, eu posso simplesmente apertar Enter. Aqui eu também posso simplesmente apertar Enter. E agora a gente fez essas opções, tá? Só que eu tenho que salvar. Para salvar, a gente aperta W, que é a opção de Write. Então, aí ele está salvando. Terminou de salvar. Então, qual é o nosso próximo passo? Então, a gente criou essa partição. Agora a gente vai tentar conectar ela e salvar, colocar um arquivo dentro dela, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Para a gente fazer isso, eu vou ter que colocar um arquivo e fazer algumas operações lá dentro dessa partição. O primeiro passo eu vou ter que fazer é montar, tá? Então, eu vou digitar o seguinte. Eu vou colocar, dar um comando aqui clear, para limpar a tela. E vou dar o comando mkfs.st3 /dev /vdc. Então eu estou
criando, associando a ela o EST3, tá? Beleza. Então ele já criou uma partição para o VDC com o EST3. Então agora eu vou criar um diretório dentro dessa minha VM1 e vou estar dentro desse diretório, eu vou estar como se eu estivesse montando nessa pasta e associando para poder enxergar esse HD que a gente acabou de associar, esse volume que a gente acabou de associar, tá? Então eu vou dar o comando mkdir para criar um diretório dentro da pasta mnt barra, por exemplo, volume backup. Criei esse diretório. O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou montar. Então, vou dar o comando mount, -t, est3, que foi criado, /dev, /vdc, espaço, o caminho para quem a gente vai estar associando, que é mount, volume, backup. Pronto, conseguimos montar, tá? Então, como é que eu sei que está funcionando? Então vamos fazer o seguinte, para a gente saber que está funcionando. Vamos tentar criar um arquivo dentro dessa pasta. Então vamos acessar essa pasta. cd /mnt volume backup. Beleza, acessei essa pasta. Se eu dou ls, eu vejo que eu não tenho, vejo que eu tenho somente aqui o lost mais found, tá certo? Que é o padrão do Linux, né, que já vem. Né? Então vejo da ls-la, eu vejo, né, que tem somente os que já vêm por default, tá? Estão em toda a partição Linux. Então, o que é que eu vou fazer agora? Se eu dou um comando echo teste, ele imprime na minha tela o comando teste, tá? Só que eu não quero que ele imprima na tela, eu quero que ele crie um arquivo. Então, eu vou fazer o seguinte, echo, colocar o nome arquivo teste, né? E aqui eu vou simplesmente colocar um espaço, sinal de maior, e vou chamar teste.log. O que é que ele vai fazer? Tá? Então veja que no lugar dele imprimir arquivo teste, ele simplesmente pulou de linha. Professor, não fez nada? Não. Vamos dar o comando ls, a gente vê agora que tem um arquivo teste.log. Tá? Então o que é que a gente vai fazer agora aqui? Ó? Se eu der o cat teste.log, a gente vê que o conteúdo que está dentro desse arquivo teste.log, que é o que? Arquivo teste. Tá? Então a gente salvou um arquivo e criou um arquivo, na realidade, dentro do nosso, naquele nosso volume que a gente associou à instância VM1. Tá? Então, qual é o próximo passo que eu quero fazer? Para deixar bem claro. O que é que a gente vai fazer agora? A gente agora vai simplesmente pegar esse volume e vai agora desassociar da VM1 e vai associar a uma nova VM que a gente vai criar. É como se eu estivesse tirando um HD de uma máquina física e colocando em outra máquina física. Tá? Só que isso é muito mais simples de fazer, porque é tudo logicamente. Né? Então é tudo gerenciado pelo Apache Cloud Stack. Tá? Então vamos lá. Então qual é o próximo passo? Né? É a gente fazer o que a gente chama agora de migração de volume, tá? Então vamos lá. Então vamos aqui nesse volume backup. Eu vou simplesmente clicar nele e vou marcar aqui essa opção, ó, Detach Disk, tá? Eu vou estar desassociando esse disco, né, esse volume backup. Tá vendo? Ele pergunta se eu quero confirmar e eu vou confirmar. Pronto, ele fez essa desassociação, né? Ele removeu o volume backup da VM1. Só que agora, o que é que eu quero fazer? Então, vamos associar isso a uma nova VM. Então, a gente vai criar uma nova VM e vamos associar esse volume backup
a essa nova VM. Tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu ainda tenho um recurso. Vejam que é importante que a gente tenha recurso ainda. Por exemplo, eu estou utilizando 4 cores de um total de 6. Então eu ainda tenho um recurso, tá? Então eu vou vir aqui em Compute, Add Instance, e vou criar uma nova instância. Usando o template que já vem com o CentOS 5.5, tá? Então vamos lá, vamos colocar uma instância média. Vamos associar aqui um HD small, um datadisk small. O grupo vai ser o mesmo. E eu vou dar o nome aqui de VM2. Tá? VM2. Vamos carregar. Veja que ele está carregando a nossa instância. Enquanto carrega, vamos aguardar um pouquinho de carregar. Então vamos lá, podemos ver agora que a nossa VM2 está com o status de running, tá? Então ela já está e ela tem o IP 192.168.0.134, tá? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá em Storage, Volumes, e vamos associar aquele volume backup que a gente tinha. Vamos entrar nele. E vamos agora selecionar a opção aqui, ó, Attach Disk. E vamos associar a quem? A VM2. Associei a VM2. Vamos lá, vamos aguardar um pouquinho. Beleza, operação bem sucedida. Está lá associado. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai agora, via PUT, né, se comunicar com a instância 2. Né? Então vamos lá. Instance. Qual é o IP dela, da VM2? É 192.168.0.134. Então vamos lá. Via PUT. Colocar aqui. Open. Lembrar que antes eu tinha dado o start aqui, né, no IP tables, e agora é necessário a gente dar o stop. Senão ele não conecta. Tá? Então vamos tentar novamente via PUT. É, 192.168.0.134. Então, pessoal, lembrando que a primeira vez quando vocês vão acessar via PUT, ele pede uma confirmação, você tem que colocar sim aqui, tá? E depois ele vai permitir a comunicação. Então a gente coloca root e coloca a senha aqui, deixa eu aguardar um pouquinho, colocar a senha password. Beleza, deixa eu só aumentar aqui o tamanho da fonte. Não fique impossível para vocês acompanharem. Ver aqui. Então, aumentamos aqui, tá? Então, vamos lá. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos lá dar fdisk-l. O que é que a gente está vendo aí? A gente está vendo que o VDB, ele não tem, mas eu estou vendo que ele tem um VDA. Tá? E aí, o que é que a gente precisa fazer? Né? A gente ainda não associou, não apareceu aqui,
Tá? Vamos ver aqui que a instância agora que foi startou. Né? Deixa eu ver aqui em storage. Vamos lá, em volume. Vamos ver, volume backup está como VM2, tá? Então vamos lá. A nossa instância aqui, beleza, ela está running. Então vamos lá para o próximo passo. Então vamos lá, retomando aqui, eu tive que associar a essa VM2 o volume backup que a gente fez, e quando a gente dá o comando fdisk -l, a gente vai observar, ele agora chamou de dev vdd, doesn't contain a valid partition table, tá? Então agora a gente vai simplesmente montar essa partição. Por que a gente só vai montar, não tem que formatar? Porque ela já está formatada, tá? Então a gente vê aqui que ela já tem, ó, alguma formatação, tá? Então vamos lá, como é que a gente faz para montar? Então, para a gente montar, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro passo, dentro dessa VM2 eu vou ter que montar e associar um diretório. Então eu vou dar o comando mkdir /mnt, por exemplo, /volume backup. Poderia ser outro diretório, mas vou dar esse. E para a gente montar, então vai ser mount /dev /vdd. Por que vdd? Porque é esse aqui, ó. E eu vou associar aqui diretório /mnt e volume backup. Pronto, montei. Agora a gente pode ir nesse diretório cd espaço /mnt volume backup. Vou dar o comando ls e a gente vê o arquivo agora teste.log. Vamos ver o que é que tem dentro desse arquivo teste.log. Vamos dar o comando cat teste.log e a gente vê que tem lá arquivo teste, que foi o que a gente criou dentro da nossa outra instância, da instância VM1, tá? Então, para ficar claro o que foi que a gente tinha feito. Então, o que foi que a gente fez? Basicamente, a gente criou um volume, associei esse volume para a VM1, depois formatei ele, configurei ele, criei dados dentro dele, fiz várias operações, né? No caso, a gente criou um arquivo, peguei depois esse volume, desassociei da VM1 e peguei esse volume e associei à VM2. Fui na VM2, montei esse volume e consegui acessar os dados que estavam dentro desse volume, tá? Então, basicamente, a gente fez migração de volume com o Apache Cloud Stack. Então, veja como é interessante e como dá grandes possibilidades para a gente ficar movendo dados de uma máquina para outra e movendo HD e volumes de uma instância para outra instância, tá? Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje e até a nossa próxima aula.